Eu sou Rosisca Darcy e esse é o 6º episódio do Conversas Imortais, o podcast da Academia Brasileira de Letras. Nesse podcast, você conhece um pouco melhor 12 autores e autoras que ocuparam uma cadeira na nossa academia. Criadores de obras singulares e, ao mesmo tempo, fundamentais da literatura brasileira, e que, por conta delas, se fizeram imortais. Em cada episódio, você vai ouvir trechos do depoimento concedido por eles quando ingressaram na Academia Brasileira de Letras. E nessas conversas, você chega mais perto de cada um deles e descobre quem foram, do que gostavam, o que os influenciava, como escreviam e outros detalhes peculiares de suas trajetórias a partir deles mesmos. Hoje, nosso episódio traz a você o depoimento de Carlos Heitor Coni, escritor e jornalista carioca. Nessa conversa, o Coni conta que demorou para começar a falar. E quando isso aconteceu, ele apresentou problemas de pronúncia que o acompanharam até a adolescência. Por isso, ele foi alfabetizado em casa pelo pai e, em seguida, matriculado num seminário. A educação católica, no entanto, acabou por despertar nele uma postura cética face a Deus. E, em vez de se tornar um padre descrente, Coni trocou o seminário pela Faculdade de Filosofia. Aos 20 anos, ele seguiu os passos do pai, redator, e começou a atuar como jornalista, carreira a qual se dedicou por muitos anos. Coni nunca se considerou um jornalista que virou escritor, mas um escritor que foi também jornalista. Coni sempre pensou nessas duas atuações de formas distintas. Um exemplo disso é o envolvimento político em seu trabalho. Para Coni, na literatura, o autor só se compromete consigo mesmo, e ele nunca quis que seus livros fossem interpretados por um viés partidário. Já como jornalista, ele não escondia suas opiniões sobre o regime militar brasileiro, que ele chegou a apoiar no princípio, mas que depois confrontou a ponto de ser preso por uma meia dúzia de vezes até decidir pelo autoexílio. Para além da luta pela democracia, Coni diz que nunca conseguiu se encaixar em nenhuma orientação política. Coni temia que seu ingresso na Academia Brasileira de Letras significasse um repouso em sua escrita. Só em 2000, quando tomou posse da cadeira de número 3 da ABL, ele percebeu que, na verdade, a academia cumpria o papel de manter vivo o ofício de seus acadêmicos por meio de projetos e atividades realizadas por eles. Coni se via como um pessimista empírico, que não acreditava que fosse possível ser otimista, dadas as circunstâncias sociais e políticas, mas nunca perdeu a ligação com o que chamava de fontes da vida. E, acima de tudo, manteve reservado para si o direito à mudança e à contradição. Tudo isso você entende melhor a seguir na voz do próprio Carlos Heitor Coni. Bem, meu nome completo é Carlos Heitor Coni. Se eu tivesse mais um nome, seria Moraes, seria o nome da minha mãe. Mas o meu pai não me registrou com Moraes, nenhum dos meus irmãos. Ficamos só com os 3 nomes, Carlos Heitor Coni. Nasci em 14 de março do remotíssimo ano de 1926. Era um domingo. Não houve nenhum acontecimento, não aparecia nenhum cometa no céu, como quando César nasceu, nem uma estrela de Belém quando Cristo nasceu. Agora, o que me marcou muito assim, no nascimento, que eu posso dizer que marcou, foi o fato de eu ter custado muito a falar. Eu fiquei mudo até os 5 anos. Isso foi um fato decisivo na minha vida.
Minha mãe tinha um sarcasmo muito grande. Ela era dona de casa típica, aquelas chamadas prendas domésticas, né? Então, a inteligência dela ficou toda voltada para observar os outros, para pichar os outros. Enquanto meu pai era um puro, ingênuo, até um pouco burro às vezes, né? Minha mãe não, minha mãe era muito inteligente. Não era esperta, não, ela era inteligentíssima. Se eu tenho queda para literatura, observação, devo tudo à minha mãe e não a meu pai. Meu pai era um personagem folclórico, um personagem muito pitoresco e que merecia realmente, talvez, né, as páginas que eu dediquei a ele no romance. E minha mãe aparece, né, o Paulo Francis dizia que o Quase Minha Avó tinha um defeito grave, que era o seguinte, que minha mãe passava como uma personagem, uma sombra, só sobressaiu quando morreu. Né? Uma página da morte dela. E eu tenho a impressão que algumas pessoas que me conhecem a fundo também acham que fui injusto para com a minha mãe. Mas não é não, porque minha mãe realmente não merece livro. Ela foi um livro em si e é patrimônio meu. O pai não, o pai era distribuído. O pai era um personagem que viveu em vários lugares, entendeu? Era um personagem que andava com uma gravata Levalier, né? Aquela gravata bufante, que nem o João da Baiana, não é? Então era um personagem que pertencia a muita gente. Não me lembro de nenhuma tentativa da família no sentido de me curar da mudez. Agora, quando eu comecei a falar, eu falei errado. E aí esse seria o caso de ter tido um acompanhamento clínico, médico, que hoje tem. Hoje as crianças têm. Mas naquele tempo não tinha. Eu fiquei jogado a minha própria destino até os 15 anos, quando então eu pude começar a ter uma pronúncia mais ou menos aceitável. Até hoje não é boa. Eu vou dizer, por exemplo, a palavra aeroporto, eu tenho que parar um minuto antes e dizer aeroporto, senão sai aeroporto. E se eu escrevo muito depressa, eu escrevo também aeroporto. Nesse período, houve realmente uma tentativa da minha família de me corrigir. Não é? Minha mãe botava, meu pai tentou botar nas escolas, mas assim, 3, 4 dias depois, lá vinha eu com o bilhetinho da diretora pedindo para me tirarem, porque os alunos caíam em cima de mim. E meu pai então resolveu me ensinar. Mas, sobretudo, quando eu entrei no seminário, que os padres então tomaram a peito isso. Mas eles perdiam a paciência porque era irritante, eu não conseguia falar. Eu botei pedras na boca para destravar a língua, até que um dia o Pedro Ernesto, que era amigo do meu pai, o ex-prefeito Pedro Ernesto, tinha sido preso, tinha sido destituído da prefeitura e estava clinicando na rua São José e com guarda na porta, porque ele era tido como comunista, isso no auge do Estado Novo. Então eu fui lá, ele me operou. Quando eu era criança, quando meu irmão fez 15 anos, meu irmão mais velho, eu já tinha 10 anos, né? Houve uma festinha lá em casa e os amigos do meu irmão me chamaram para uma sala onde estavam todos reunidos, bebendo cerveja, e pediram para dizer uma palavra, fogão. E eu disse a palavra errada, eu disse o palavrão, todo mundo riu. E depois me dispensaram, como se fosse um bobo da corte, tivesse feito o número dele, não é? Arrancou risos, e fui dispensado, voltei para o meu canto solitário. Não estou fazendo auto-miséria, não. Por causa disso, era menino discriminado. E senti essa discriminação muito grande nesse dia. Estava todo mundo alegre, me chamaram, pensei que ia ser absorvido pela alegria geral, não fui. No dia seguinte, isso eu me lembro bastante, né? Um caderno pautado, eu tinha uma caneta com tinta vermelha. E eu escrevi a palavra fogão, de alto a baixo da página. E mostrei para várias pessoas e ninguém riu. Então eu achei que ali estava meu destino, estava a minha vocação. Tanto que no seminário, quando comecei a estudar latim, os padres me chamaram a atenção o seguinte, eu não teria condições de recitar a missa em latim, porque a forma da consagração tinha 2 seis, hic est corpus meum. Eu dizia ite topos. E os padres então diziam, você dizendo assim, você não consagra. Aí me botaram para estudar grego, porque no ritual grego, a fórmula é tos ti somamu. Então eu poderia consagrar. Então fui obrigado até a estudar grego por causa disso. Olha, eu nem sabia o que era vocação sacerdotal. O que havia era o seguinte, dentro desse ambiente que eu vivia, ou seja, classe média, filho de jornalista, né, mãe de empreendedoras domésticas, morando em de Vasconcelos, meus horizontes eram muito reduzidos. A vida era bastante prosaica. Era bola de gude, não ia para o colégio, né, ficava em casa, velocípede, meu pai tinha canas, tinha galinhas, tinha uma opção de coisa. Minha vida era muito prosaica. Né? E quando eu fui fazer a primeira comunhão,
encontrei a igreja. A igreja também apareceu com aquelas luzes, aquelas cerimônias, aquela liturgia, aquela língua estranha. E quando eu tomei contato, né, com o som do órgão, do repertório da igreja, o gregoriano, era então um outro mundo, não era um mundo prosaico. Se eu fosse seguir, ficar dentro do mundo, eu iria para o colégio militar ou para o Pedro II, todos os meninos iam. Meus primos estavam no colégio militar e outros, meu irmão estava no Pedro II. E eu achava aquilo muito prosaico, muito vulgar. Eu passo, e na igreja, não, na igreja era uma coisa diferente. A gente tinha um outro comportamento, uma outra impostação, uma outra visão de mundo. Isso me levou fatalmente a gostar, né? Me tornei coroinha e comecei a ficar, digamos assim, muito agarrado às coisas da igreja. Daí foi um passo que eu cheguei um dia, perguntaram, eu disse, não, eu queria ser padre. Meu pai falou, você está falando a verdade? Eu disse, quero, mas não levou a sério. Como eu tinha uma tia muito rica, milionária, muito devota, né? Quando soube disso, disse, não, eu quero ajudar. O estudo era puxado. Os pais forçavam os meninos a ir para o seminário para poder não só disciplinar, mas também porque os estudos tinham fama de serem puxados. E eram puxados realmente. Mas o seminário tinha uma vida comunitária muito grande. A gente ficava o ano todo preso lá no seminário, né? A gente tinha visitas com a família uma vez por mês e só ia em casa pelo Natal para 5 dias. Então, durante quase 10 anos da minha vida, eu frequentava a casa dos meus pais 5 dias por ano. O resto tudo era no seminário. Agora, eu procurei descrever, em termos de ficção, é evidente, né? Esse período do seminário, num livro chamado Informação ao Crucificado. E eu amei o seminário, até hoje, sou muito grato ao seminário, devo tudo ao seminário. E não tenho nenhuma dúvida em considerar o período do seminário mais feliz da minha vida. E naquele tempo, a castidade era uma das coisas importantes no clero. A gente fazia o voto de castidade quando se tornasse subdiácono, né? Era uma das exclusões nossas, seria essa. Quem não fosse capaz de ter uma tendência à castidade, saía fatalmente, né? Então, os padres, para ajudar isso, eles botavam o seguinte, não tínhamos ociosidade. Ou a gente estava estudando, ou a gente estava rezando, e quando a gente não estava nem rezando nem estudando, a gente era obrigado a fazer exercícios, brincadeiras que a gente inventava. Quem ficasse 1 minuto sem fazer nada, era suspenso, tirava um ponto de comportamento, então a gente tinha uma obrigação de se mexer. Então o que a gente inventava de brincadeiras, por dia de chuva, por de noite, por de manhã, era impressionante. Eu queria continuar no seminário, gostava daquela vida, achava que ali estava o meu destino. Nunca tinha pensado numa outra alternativa, numa alternativa leiga, mas eu não podia ter espaço para dúvidas de fundo religioso. Quando terminei o estudo de humanidades, a gente começa a estudar filosofia. E é muito cedo para isso. Eu tinha 16, 17 anos, comecei a estudar filosofia. Mas isso tudo começou a botar aquela bigorna na minha cabeça. Eu tinha uma curiosidade intelectual muito grande, de autores, digamos assim, não ortodoxos. Comecei a ler Machado de Assis, Eça de Queiroz, Jean-Paul Sartre estava em grande evidência nessa época. Além de autores, por exemplo, autores proibidíssimos, né, como Zola, né, Flaubert, né, o Dostoiévski. Né? Então, a minha visão de mundo começou a descambar para uma visão negativista, não é? E era difícil conciliar essa massa de leitura que eu fazia com os ensinamentos filosóficos que eu estava recebendo dentro das aulas tradicionais. Isso foi me gerando dúvidas e eu achei que não podia, né, me ordenar padre com tantas dúvidas, que eu ia ser um sofredor, eu não seria uma pessoa honesta para comigo mesmo. E eu não quis tomar esse compromisso e sair. Quando saí, ainda nessa fase de dúvida. Mas logo depois que eu saí, aí eu que já era desregrado intelectualmente, me tornei um devasso intelectual. Aí li realmente tudo que podia, e tinha até um certo sabor, devido à liberdade que me veio, né? A liberdade paisana, né? De ler o que bem entender, de viver como bem entendia, me deu aquela compensação. E eu me tornei, então, agnóstico furioso. E eu, então, fui para a filosofia. Até que, no 2º ou 3º ano, meu pai teve que ir para fora, ele era redator do Jornal Brasil, conseguiu que eu ficasse substituindo. Isso foi em 47, eu saí do seminário em 45, foi em 47. A capital do Brasil era no Rio de Janeiro, e os ministérios, a presidência da República, a prefeitura, a chefatura de polícia, os hospitais tinham setoristas. Meu pai era setorista da prefeitura.
Então, eu fiquei até que em 52, embora tivesse uma oferta assim, de continuar no Jornal Brasil, eu preferi ir para o Correio da Manhã. Eu estranhei muito, porque o Jornal Brasil tinha esse grupo todos, Aníbal Freire, Pires do Rio, Lúcio Leão, Carneiro Leão, Barbosa Lima Sobrinho, Manuel Bandeira. Era um grupo importante, mas não tinha atuação, não repercutia. O Jornal Brasil não repercutia. E o Correio da Manhã não. Um tópico do Correio da Manhã derrubava o ministro. Comecei como redator, depois passei para cronista, depois editor. Em 64, quando veio a Revolução, eu era um jornalista, embora fosse editorialista, os editoriais não eram assinados. Mas minha crônica eu fazia justamente para relaxar, eu falava sobre tudo, menos sobre política. Não entrava em considerações políticas. Mas em 64 veio a Revolução, eu estava em casa, o Drummond, que era meu vizinho, me convidou para ir à rua ver aquela tomada do Forte Copacabana ali. O Drummond me chamou e disse, olha, eu vi no rádio que vai ter um Pega para Capar, vamos assistir. Estava chovendo, o Drummond tinha guarda-chuva. Eu nunca tive guarda-chuva, ele tinha. Ele era mineiro, né? Tinha guarda-chuva. Não, eu te levo, eu te protejo com meu guarda-chuva. Então, nós fomos lá ver o troço. Eu vi. Aquilo lá, achei aquilo tudo de um retículo muito grande. Vi um oficial da Marinha, depois vim saber que era um capitão de mar e guerra, chutar um operário que tinha dado viva Brizola. O rapaz estava de bermuda, estava chovendo aquele dia. Então, era um rapaz de cor, né? E vi aquele homem branco com um revólver na mão, dando pontapé num pobre Paraíba. Escrevi uma crônica contra, mas escrevi uma crônica gozando aquele fato que os outros jornais enalteceram, uma salvação nacional. E eu não vi a salvação nacional, eu vi o ridículo da história. Não só o ridículo, mas a crueldade. Foi o primeiro, realmente, artigo contra a Revolução. E aí eu continuei, e durante uns 2 meses eu fui praticamente o único, até que o Correio da Manhã faliu. Agora, em 68, veio o AI-5, e o AI-5 cortou qualquer possibilidade de resistência intelectual. Condenou os adversários do regime à luta armada, à subversão. E aí eu não estava aí para isso, né? Eu não fui exilado no sentido técnico da palavra, né? Foram poucos exilados. Você precisa ver que o exílio é um instrumento, é um ato de governo banindo do território nacional um cidadão. Exilados foram Zé Bonifácio, Pedro II, não é? Washington Luiz, no caso João Goulart, Brizola, esses foram exilados. Otávio Mangabeira, não é? Essa gente foi exilada por ato de governo. Mais recentemente foi exilado Gabeira. Gabeira foi exilado por ato do governo, não é? Agora, houve autoexílio. Autoexílio, muita gente que não tinha condições de viver aqui, ou porque tinha medo de repressão, tinha medo de ser preso, não aguentaria a prisão. Muita gente não aguenta a prisão, a verdade seja dita. Eu tenho alguns amigos de pessoas de altíssima qualidade, de altíssimo caráter, mas não tem estrutura para aguentar uma prisão, não é? Essa gente se escafedeu, não é por covardia. O Fernando Henrique Cardoso, nosso atual presidente, é o típico. Ele foi autoexílio, porque talvez ele não tivesse estrutura para aguentar uma prisão. Muito bem. Quando eu vi que as portas estavam todas fechadas, eu pedi demissão no Correio da Manhã. Preso assim, sem mais nem menos. Fui preso 6 vezes, quase seguidos. Né? A minha vida ficou meio inglória. Como eu tinha um rendimento certo na editora de Civilização Brasileira, nesse tempo meus livros vendiam muito bem, eu era um autor, digamos assim, de moda naquela época, né? A editora ficou sustentando, mandando as minhas retiradas mensais para a minha família, e eu então fui para Cuba. Até que também achei que lá não era meu ambiente. Lá também havia, com os polos invertidos, mas havia também repressão, havia tortura, havia violência e havia um militarismo feroz. Quando cheguei no Rio, fui preso para explicar o que havia feito. Suspeitava, né, que a gente fosse para Cuba aprender técnicas de guerrilheiras. Evidentemente, eu não fui para isso. Nesse momento, então, entrou na minha vida Adolfo Bloch, soube que eu estava chegando e me levou para a Manchete. E recebeu várias ameaças, pedidos para não me dar emprego. E não foi só a mim, várias outras pessoas, entendeu? Ele abrigou muita gente que estava perseguida pela Revolução, muito profissional estava encostado e discriminado. Me deu para dirigir uma revista nova, que foi Ele e Ela, depois Desfile, depois para o Fatos e Fotos, depois da Manchete. E fiquei no grupo Manchete 33 anos. Quando eu comecei a escrever o primeiro romance, o editor leu o livro e me telefonou, dizendo que ia publicar o livro, sem fazer muita força. E não só publicou o primeiro livro, como também eu não tinha escrito mais nada, tinha só escrito aquele primeiro livro. E ele disse, olha, eu sinto em você muita força, você pode me dar um livro por ano que eu publico.
E realmente eu fiz um livro por ano, não exatamente 10 romances, mas durante 10 anos eu dei a ele mais de 10 livros. Dei 9 romances e 3 livros de crônicas e um livro sobre Chaplin. E daí eu achei que, pelo menos, não agradava a todo mundo, como até hoje não agrado, nem é minha intenção agradar a todo mundo, mas eu vou levando. Pilatos foi um livro que me agradou tanto, uma coisa perigosa quando o livro agrada muito o autor, né? Uma coisa meio sinistra, que realmente eu fiquei desmotivado para continuar escrevendo. E passei 23 anos sem fazer ficção. Escrevi outras coisas, trabalhei no projeto das Memórias de JK como editor. Isso me consumiu 7 anos de vida, 7 anos de trabalho, né? Com o JK ao lado, né? Fiz outros trabalhos circunstanciais, né? Agora, ficção eu não tinha realmente vontade nenhuma de voltar. Além disso, também, eu tenho uma certa noção um pouco dramática da literatura, que é o seguinte, da literatura não, da obra de arte. Eu acho que um homem feliz não faz uma nona sinfonia. Um homem feliz não faz os quadros do Goya. Um homem feliz não faz um Dom Casmurro, não faz um Quincas Borba, né? Os escritores, quando se refugiam na arte, ou quando vão para a arte, eles têm alguma coisa de um trava qualquer. Uma pessoa feliz não se dedica à arte, consome a arte, mas prefere viver. E aí, pela altura dos 42 anos, eu me surpreendi feliz. Estava tudo bem de vida, havia escrito o livro que eu queria escrever, que tinha sido Pilatos, né? Estava bem, estava viajando. Ao contrário de Getúlio, né, que saiu da vida para entrar na história, eu saí da história para entrar na vida. Eu preferi viver. E fui vivendo. Foram 23 anos, até que, depois de certo tempo, essa fase foi perdendo seus tons. E nesse período eu perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi amigos que eu chorei, Mário Filho, Ari Barroso, amigos que me marcaram muito. O mundo tornou-se diferente para mim. Quando eu viajava já não era a mesma coisa, já não tinha mais aquele deslumbramento da viagem, de conhecer panoramas novos, pessoas novas. Então, de repente, eu me surpreendi um pouco já no anoitecer, um pouco já com a idade já avançada, já perto de 70 anos. Então, a literatura foi, digamos assim, cair por gravidade naquilo que eu sabia fazer, que foi fazer livros, botar a minha visão de mundo para fora, mais uma vez. Adoro cumprir ritual, qualquer ritual. Inclusive para malhar o Judas, eu adoro fazer tudo que tem que se fazer para se malhar o Judas. Até por aí não tem problema nenhum. Não é que o fardão, o chá, nada disso me repugna. Pelo contrário, eu gosto bastante disso. Agora, tinha uma coisa na academia que me afastava. Eu não tenho perfil acadêmico. Minha cabeça é muito desorganizada e muito rebelde para aceitar, digamos assim, essa tranquilidade, esse bem-estar ao longo da minha carreira. A partir praticamente dos 40 anos, vários amigos meus já me sondavam, me convidavam para a academia. Eu me lembro, por exemplo, que pelo menos 2 ou 3 acadêmicos, toda vez que havia uma vaga, me telefonavam para dizer: é tua vez, vai agora, vai agora. E você me perguntou como é que eu me sinto na academia. Olha, eu posso dizer o seguinte, eu subestimava a academia. Respeitava a academia, tinha grandes amigos aqui dentro, mas subestimava a academia, achava que a academia era, digamos assim, um ambiente um pouco parado. Tinha uma noção, no fundo, uma noção vulgar, uma noção tradicional que as pessoas lá de fora podem ter da academia. Mas uma vez aqui dentro, eu tive surpresas, todas elas maravilhosas. Homens de grande cultura, homens, por exemplo, que eu conhecia como juristas, como advogados, como ex-ministros, como médicos, e que tem uma cultura literária extraordinária. Posso citar o Ivo Pitangui, que conhece literatura francesa como poucos. Posso citar o Dias Correia, que foi ministro da Justiça, é um jurista, entrou na casa praticamente por ser jurista, e, no entanto, foi um tradutor de Dante. E um tradutor de Dante, eu conheço um pouco a obra de Dante, e talvez uma das melhores traduções de Dante é do Oscar Dias Correia. Descobri que há uma preocupação muito grande aqui dentro de cultuar essas pessoas. As nossas sessões, nós falamos não só de ex-acadêmicos, mas também de pessoas não acadêmicas. Quando morreu, digamos, o Franco de Oliveira, né, que entrou aqui, foi nosso colega do Correio da Manhã, as homenagens, o José Monteiro fez um discurso belíssimo, Eduardo Portela, quando abre a boca, é uma lição, é uma aula. Arnaldo Nisquier, Marcos Amir Madeira, esses homens, até certo ponto, me surpreenderam. Um não me surpreende porque eu não tenho mais nada, o Jorge Amado não me dá nenhuma surpresa, a Raquel de Queiroz não me dá nenhuma surpresa, mas pessoas que eu não conhecia bem desse ponto, eu chegando aqui, fiquei
surpreendido e acho que eu subestimava a academia. Agora, tem uma coisa, né? A gente vive. E viver já dizia o Gonçalves Dias, né? Nós estamos aqui na sala dos poetas românticos, né? Viver é sofrer ao longo das quebrações de cara sucessivas e, ao mesmo tempo, sempre procurando ser honesta dentro do possível. Ninguém é honesto 100%, mas todo mundo procura ser honesto da sua maneira. Eu também procurei ser honesto da minha maneira. Por isso, saí do seminário. Não achava honesto eu, com tantas dúvidas na cabeça, ser padre, embora tudo me atraísse para o sacerdócio. Hoje, com essa dose, digamos, dessa honestidade, entre aspas, essa integridade intelectual que eu procuro ter, todo mundo procura ter também, não sou eu só, mas afinal de contas a tentativa não me abandona de ser íntegro. No meio dessa integridade eu sinto que Deus é um capital que talvez eu ainda possa gastar. Quando eu terminei o Informação Classificado, o rapaz de 18 anos escreve no diário dele, né? Eu vos dou a informação, Deus acabou. Eu não digo que Deus morreu. Quem disse que Deus morreu foi Nietzsche. Eu digo que Deus acabou. É como uma conta bancária que você vai gastando. Eu gastei muito, gastei perdurariamente, não tomei nota direito nos meus canhotos. E um dia eu recebi aquela cartinha amável do banco dizendo que minha conta estava virada e encerrada e não me deram mais cheques. Eu não pude mais sacar. Entendeu? Eu passei 30 anos sem sacar. E também tem uma coisa, não me fez falta. Mas, afinal de contas, um dia recebi outra cartinha amável do banco dizendo que alguém depositou, fez um depósito misterioso na minha conta e que eu podia sacar. Não sei exatamente quanto. Só não gastar agora perdurariamente. Não gastar por nada. Se eu economizar, eu chego lá. Olha, sinceramente, eu não tinha esse amor, pelo menos eu não me investigava muito para saber se eu amava a vida. Eu achava a vida uma decorrência, até certo ponto, mecânica. Nasci sem fazer força, né? Nasci, não nem por nascer, poderia não ter nascido, e a minha vida toda transcorreu sem, digamos assim, uma grande paixão pela vitalidade. Não sou homem vital, nunca fui homem vital, mas como a gente vai mudando, vai se transformando de acordo com cada experiência vencida, ou ultrapassada, melhor, não é bem vencida, ninguém vence nada, a gente ultrapassa os problemas, a gente atravessa os problemas. Né? Então, hoje, eu tenho a impressão que a minha relação com a vida é mais profunda, justamente porque estou, talvez, já naquele fim de festa. Eu sinto aquele clima de fim de férias. Todo mundo passou, né? Quando a gente começa as férias, a gente pensa que as férias não vai acabar nunca. Bom, agora tem 2 meses de férias, então não vai acabar nunca. Até que, de repente, começa a contagem regressiva. E a véspera, não vou dizer a véspera, mas a antevéspera das férias, é terrível, porque a gente vê que começa, bom, amanhã tem que arrumar as malas, amanhã tem que fazer a coisa, amanhã tem que preparar isso, tem que despedir. Então, vem aquela... Não é uma coisa amarga, não, mas é uma coisa melancólica, entendeu? Eu não sou nostálgico, mas sou muito melancólico. Eu defino a nostalgia como a saudade das coisas que a gente teve. A melancolia é a saudade daquilo que a gente não teve. Não vou dizer que tenha perdido o bonde, eu prefiro outra imagem. Eu virei uma esquina errada, que é pior que perder bonde. Você sai de casa para ir a um determinado ponto, se vira uma esquina errada, não precisa muita coisa, não, basta virar uma esquina errada. Está tudo diferente, você vai pisar um território que você não... É uma coisa meio mágica, meio triste. E eu virei uma esquina errada. Eu acredito que a esquina errada que eu virei foi justamente no seminário. Eu não contava com as transformações ocorridas no seio da igreja. Se eu pudesse imaginar, em 45 nós estávamos ainda sob o pontificado de Pio XII, não é? Que viria João XXIII, viria o Concílio Vaticano, a igreja ia mudar, ia se tornar mais pulsante, sem deixar de ser vertical, ia se tornar mais social, não é? Haveria maior tolerância para com os pecados, não só próprios, mas alheios. Eu talvez não tivesse abandonado o seminário. Esse troço de rezar muito não tem, porque eu acho a oração até certo ponto, viu, inútil. São fórmulas feitas, palavras feitas, né? Eu digo concentração interior, de você estar sempre ligado com as fontes da vida, as fontes imanentes da vida, as fontes eternas da vida. Isso eu acho muito importante. Cada vez que a gente perde essa concentração, a gente fica no vazio, a gente fica vulgar, a gente fica boçal.
A vida, digamos assim, amorosa, o amor, o sexo, essas coisas, a aventura mesmo, né? Não tem nada a ver com a felicidade. É uma decorrência, né? O dever de casa que a gente faz. Eu fiz o dever de casa. Agora, não foi em busca da felicidade, né? Nenhum relacionamento me deu a felicidade em si. Estou casado há 24 anos, não tem por onde me queixar, pelo contrário, né? Devo muito também a outras mulheres, né, que passaram pela minha vida. Nesse capítulo, eu não estou bastante, entendeu? Aquele troço que eu falei da pouco, lava as mãos, entendeu? Dei e recebi. Agora você vê, né, as mudanças da nossa vida urbana, né? A minha mãe tinha realmente um apito. Ela não dormia sem botar o apito na mesinha em cabeceira. Porque se houvesse algum ladrão em casa, ela apitava e sabia que um homem da lei, o guarda noturno, apareceria. Então era uma segurança. Hoje em dia você é obrigado a botar grades na portaria, botar sistemas de escuta, botar televisão para poder... E não tem garantia, entendeu? Eu tenho a impressão que a violência urbana tem alguma coisa a ver com a vulgarização, a banalização da violência nos meios de comunicação, sobretudo no cinema. Eu, por exemplo, por mim hoje, não vejo um filme em que aparece uma arma. Quando estou vendo um filme, pode ser o melhor filme do mundo, o chamado abriu a gaveta, puxou uma arma, pode ser, eu não vejo. Eu sei que vai até piorar. Há, inclusive, pessoas importantes no mundo, pessoas de grande exposição na mídia, que estão defendendo a arma para todo mundo. Quer dizer... Perdão me pediria por tudo. E a graça de ter a graça. Eu não entendi o que era a palavra graça. Quando eu vi graça com G maiúsculo, tal como queria Santo Agostinho, é uma coisa dada de graça, uma coisa que a gente não merece. Então você trabalhou a vida toda, fez tudo que tem que fazer, fez tudo bonitinho. Se você não tem a graça, de graça, nada é feito. Você não será salva. E às vezes você faz tudo errado e de repente você é salva. Então, isso é a graça, é uma coisa que realmente a gente tem ou não tem. E quem distribui isso? É através de Deus. Mas o que me admira em Maria, e nunca me afastei dela, foi a história humana que ela viveu. É preciso ver que, enquanto Jesus Cristo é homem-Deus, ou seria só Deus, ou seria só homem, Maria é uma mulher como outra qualquer, uma mulher que teve útero, entendeu? Uma menina que aos 15 anos um anjo aparece e diz, não esquenta a cabeça que você vai ser mãe. Mas como? Não tenho relações com ninguém, você vai ser mãe. E ela diz, né, seja feita em mim a sua vontade. Depois vai para São José, um homem mais velho que é, e diz, a sua noiva vai ter um filho. Mas como, minha noiva? Não esquenta a cabeça. Você não vai entender nunca isso. Ele nunca entendeu, provavelmente, mas aceitou. Aceitou e guardou aquela mulher, e guardou aquele filho. Essa história é a história mais bonita que era a humanidade. A beleza humana, a humildade, né? A obediência, a contenção, tudo que o homem pode ter de mais sublime, está revelado nessa união, que afinal de contas gerou um homem que muitos acreditam que é Deus, e eu tendo a acreditar outra vez que seja Deus. Conversas Imortais é uma produção da Academia Brasileira de Letras, em parceria com o Estúdio Novelo. O presidente da Academia Brasileira de Letras é o acadêmico Merval Pereira. Eu sou Rosisca Darcy, ocupo a cadeira 10 e sou diretora de publicações da Academia Brasileira de Letras. Eu também coordeno o projeto desses podcasts. Os depoimentos fazem parte do arquivo Múcio Leão, da ABL, dirigido pelo acadêmico Godofredo de Oliveira Neto. A pesquisa foi de Maria Oliveira, o desenvolvimento de conteúdo é de Cristina Aragão. A produção é da Ashley Calvo. A direção de locução é de Evelyn Argenta. A edição dos depoimentos foi feita pela Luísa Silvestrini. O desenho de som é da Mariana Leão. A trilha sonora original foi composta pela Aline Gonçalves e usamos trilha adicional da Blue Dot. A mixagem foi realizada pelo Pipoca Sound. A produção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca. A coordenação do projeto
pelo Estúdio Novelo é de Juliana Jäger. A responsável pela distribuição é a Bia Ribeiro. A identidade visual é da Academia Brasileira de Letras. Até o próximo episódio.